Então, queria dar primeiro boa noite para todo mundo que já está aqui online. É um grande prazer. A gente está na nossa segunda aula dessa websérie sobre a parte realmente da cúrcuma. Então, a gente vai ter a nossa segunda aula. Henry, mais uma vez, muito obrigado, tá, por você ter aceitado o nosso convite. E te deixo aí o pessoal. Lembrando, gente, se vocês quiserem tirar dúvidas, pode ir mandando aqui no chat. No final a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Mas vocês não, para não esquecer, depois, né, para não chegar no final e esquecer a dúvida, pode ir mandando aqui que a gente vai contabilizando as dúvidas e no final a gente conversa e tira todas essas dúvidas, tá? Muito boa noite, muito obrigada e a turma é toda sua. Eu que agradeço. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui, né? Deixa eu ir sumindo com as coisas aqui. Agora. A tela está compartilhada direitinho? Sim, certinho. Tá bom. Bom, então vamos começar a nossa conversa de hoje, né? Legal? Bom, pessoal, ainda a curcumina, né? A curcumina é uma molécula altamente promissora. Eu tenho uma relação especial com a curcumina pela história que eu venho trabalhando com ela já há muito tempo, né? E eu sou de uma época antiga em que eu trabalhava e prescrevia o açafrão, na verdade, que naquela época não tinha curcumina. Na década de 80, por exemplo, eu indiquei muito açafrão para atividade anti-inflamatória e a dose sempre foi muito elevada, porque a curcumina ela tem absorção baixa. Na verdade, é uma característica de muitos fitoquímicos, um nível de biodisponibilidade muito baixo, né? E em função disso, o que está acontecendo? Você tem um ramo da ciência, da área de pesquisa, que está indo para o desenvolvimento de novos fármacos, particularmente os biológicos, né? E uma área está aplicando a nanotecnologia para aumentar a biodisponibilidade de fármacos antigos. Eu comecei a estudar isso já há bastante tempo, na década de 90, não, perdão, na década de 2000, por exemplo, até que o pessoal, foi uma ideia que eu tive, mas não deu certo, porque o pessoal da Anvisa naquela época não liberava esse tipo de estudo, né? Que era fazer uma atorvastatina nano, né? Você faz uma atorvastatina nano e você aumenta a absorção dela em até 30%, né? E o que a nanotecnologia tem a trazer para a gente, né? Ela vem a trazer o quê? O aumento da biodisponibilidade, né? E o aumento não só da biodisponibilidade, mas também da absorção somada ao tempo que ele permanece no nosso corpo. Vocês verão isso por quê? A curcumina, vocês vão encontrar inúmeras curcuminas no mercado nano mundial, tá? Inclusive o país que mais desenvolve produtos nessa área é a China. A China está aplicando nanotecnologia em tudo, né? Exatamente para aumentar a biodisponibilidade. Então imagina você que uma curcumina que não chega a ter 2% de biodisponibilidade, você consegue aumentar essa biodisponibilidade e chegar aos níveis bem superiores. E o que a gente ganha com isso? Ganha eficácia, né? Ganha eficácia e ganha também o que a gente chama de aplicabilidade. Por quê? Imagina que muitos estudos de curcumina usam curcumina em doses muito elevadas, tipo 500, até 1 grama, 2 gramas a gente vê por aí, né? O primeiro estudo que eu vi muito legal de curcumina, até me deixou um pouco triste, foi de 2 gramas de curcumina em biogênese mitocondrial. E eu fiquei pensando assim, poxa, para eu ter biogênese mitocondrial eu tenho que tomar 2 gramas de curcumina. E aí o que aconteceu, né? Desenvolver a curcumina de uma excelente biodisponibilidade e hoje em dia você encontra, e você vai encontrar, e o mercado vai muito para esse lado, muitos produtos na forma nano, com o apelo de não só de absorção em maior quantidade, mas também a permanência no nosso organismo em maior quantidade. Por quê? Muitas vezes uma estrutura na forma nano, a gente desenvolve ela para ela ficar no seu corpo até fazer um sistema de deposição. E aí ele vai liberando devagar, mantendo uma concentração plasmática permanente em você. A curcumina ela foi alvo desses desenvolvimentos, né? E basicamente o que acontece hoje quando você pensa na nanotecnologia? É uma área de pesquisa que eu trabalho, na verdade, eu gosto muito desse caminho,
A nanotecnologia é simplesmente trabalhar com os produtos em tamanho nano, né? Então, quando você pega o metro, baixa para centímetro, baixa para milímetro, baixa para micra, o nano é a unidade seguinte, né? Depois disso é o angstrom. Basicamente, quando você trabalha com nanotecnologia, você trabalha com diminuição de tamanho de partículas. Você vai falar assim, mas qual que é a vantagem? Bom, você com certeza já fez um churrasco na sua casa. Você já viu, por exemplo, o sal, aquele sal grosso e o sal refinado. Quando você joga os dois na água, o sal refinado ele dissolve mais rapidamente, porque a superfície de contato é maior. Isso acaba sendo vantajoso, mas a nanotecnologia não aplica só para essa finalidade, né? Quando você tem um tamanho de partícula menor, você melhora a distribuição, você melhora a absorção e você também pode fazer o que chama de vetorização. Que a nanotecnologia não só diminui o tamanho do produto, ele também pode envolver essa estrutura nano em, por exemplo, fosfolipídio, cristais, proteínas, né? E de acordo com isso, direcionar o uso. Eu trabalho com pesquisa nessa área. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nos dias de hoje, eu ando desenvolvendo produtos para vetorização de antibióticos, né? Isso para a indústria. E nós aplicamos isso em várias áreas. Você aplica isso na agricultura, na farmácia, no alimento. E muitas vezes essa aplicação no alimento, que tem relação com a curcumina, ela faz o que a gente chama de encapsulação e liberação. Às vezes nós utilizamos, por exemplo, para tratamento de água, às vezes nós fazemos nanopesticidas para tornar mais acessível ao inseto, né, esse produto. E outro dado interessante com relação a isso é que depende da estrutura em que você coloca, se você só diminui de tamanho, é possível que você melhore a absorção. Então, se eu pego uma curcumina e faço ela do tamanho nano, aumenta a superfície de contato, eu vou melhorar a absorção do produto. Mas aumentar a absorção às vezes não é o suficiente. Às vezes eu quero que ele fique mais tempo circulante, né? Ali funcionando. E às vezes essa tecnologia nano é muito usada para isso. Eu faço um revestimento, esse produto entra no nosso organismo pelo tamanho nano, né, via paracelular ou até transcelular, e esse mantendo circulante, pode fazer um sistema de deposição, né? E esse sistema de deposição mantém o produto mais constantemente elevado no seu corpo, ou seja, aumenta a meia-vida do produto, e aí você tem um produto que você pode tomar, por exemplo, uma vez, ou até mesmo uma vez a cada 24 horas, uma vez por semana, né? Depende da tecnologia que eles usam. Então essa tecnologia é muito interessante e é exatamente esse caminho de você pegar o produto e migrar para um tamanho nano, né? Então quando você faz as técnicas de tratamento, você pode fazer, por exemplo, emulsificação, evaporação solvente, alta pressão, homogeneização, você consegue atingir tamanhos. Como você pode trabalhar com outras linhas como nanoprecipitação, fluido supercrítico, conservação complexa, você chega a tamanhos menores. Então imagina você ingerindo um produto que traz uma tecnologia que fez ele ficar, por exemplo, tamanho de 100 nanômetros, né? Muitas vezes menor do que uma célula, né? Ou até 1 nanômetro, né? Então você consegue fazer o que com tudo isso, né? E a ideia é, aonde a ciência vai com tudo isso? Nós podemos fazer várias apresentações de produtos e colocar, por exemplo, de um tamanho diferente, para ele dar uma primeira absorção de uma linha, dar uma segunda absorção posteriormente. A tecnologia é imensa. E outra coisa, né? Cada vez mais se pesquisa nessa área. Então, as publicações, pelo menos do que eles estão vendo e as previsões da publicação, é que a cada dia você terá mais e mais publicações usando esse caminho da nanotecnologia. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, por quê? Exatamente pela a facilidade que vai trazer para a gente ter produtos que são muito pouco absorvidos, né? Você fala assim, mas esse é só com produtos fitoterápicos? Não, né? Se você for analisar, eu posso aplicar essa nanotecnologia para fazer você absorver melhor uma vitamina D, né? Para você absorver melhor, por exemplo, alendronato, o cromo. O cromo, a absorção dele não chega a 1%. Fala assim, mas como é que eu posso fazer? Aplicando a nanotecnologia, eu vou poder usar doses, né, menores, e esse é um conceito muito importante, né? Assim como eu posso fazer sistemas de liberação controlada, onde eu consigo um tempo de ação maior. Nós vamos ver isso com essa tecnologia aplicada aqui, né?
Por que essa nossa conversa de hoje? Exatamente para mostrar o benefício potencial de você usar um produto nano para uma absorção melhor. Quando você estuda, por exemplo, a curcumina, você verá trabalhos de 1 grama, 500 miligramas, até 2, 3 gramas, né? Para câncer, por exemplo, os primeiros trabalhos que eu vi usavam 4 gramas de curcumina, né? É câncer coloretal. Eles até desenvolveram um protocolo chamado CUFOX, né? Que é a curcumina mais o N-4-FOX6 exatamente para câncer coloretal. E pasmem vocês, deu resultado. Mas quando você começa a aplicar nanotecnologia, você pode usar doses menores. E qual seria a vantagem de usar doses menores, né? Associação. Então imagina você tomando 1 grama de curcumina, ou o equivalente a um produto nano 10 vezes mais absorvido, 100 miligramas. Você vai poder fazer associações melhores, né? E você vai ter efeitos melhores. Se você tiver uma curcumina com efeito prolongado, você pode misturar 1 vez ao dia e não 2 vezes ao dia, por exemplo. Então, nesse caminho, é um caminho que não tem volta e, basicamente, né, cada vez mais os estudos vão por esse caminho e também vão pelo caminho da curcumina. Estou até falando de administração endovenosa da curcumina. Pelo que eu sei, a Anvisa ela não permite você usar esses totrápicos nesse formato, né? Endovenoso, fala assim, é uma forma boa, teoricamente né? 100% de absorção. Mas como a curcumina ela é muito pouco solúvel, né? Ela tende a formar agregados. Então, quando você, por exemplo, coloca a curcumina na forma parenteral, você vai ter que forçosamente usar a forma nano. E aí você desenvolve a forma de nanopartículas de curcumina exatamente para essa finalidade. Eles estão usando nanopartículas inorgânicas, estão usando nanopartículas de curcumina, lipossomas ou revestidos por polímeros. Nós usamos polímeros, alguns estudos usam proteínas, por exemplo, para fazer o que a gente chama de nanoparticulação. Então, trabalhar com essa linha nano é muito legal, muito interessante. Qual que é a diferença básica dos polifenóis, né? Geralmente os polifenóis têm umas baixas solubilidade em água, né? E essa baixa solubilidade em água pode complicar o que a gente chama de permeação, né? Ou absorção. Geralmente o que eles fazem então? Eles usam a tecnologia nano de diversas formas para melhorar a visibilidade desses polifenóis. Por exemplo, fazendo revestimento à base de metal, que eu não recomendo porque a gente tem uma mania de desenvolver tecnologias e depois se arrepender na vida, né? Vocês já viram muito isso anteriormente com as gorduras trans, por exemplo, né? Então, uma nanopartícula baseada em metal, todos os metais têm uma nível de toxicidade, né? A não ser que você esteja usando, por exemplo, uma nanopartícula de selênio, já fizeram nanopartículas de selênio com produtos para essa finalidade. Mas, né, se você usar o metal não normal do nosso corpo ou não essencial, você incorre no risco de toxicidade. O pessoal usa às vezes fazer veiculação lipídica, lipossomo é o que a gente mais conhece, né? O lipossomo não é novo, o conceito do lipossomo é muito antigo, eu estudo lipossomos desde a década de 1980, né? Que é o que, né? É como se você estivesse fazendo, eu vou dizer de uma forma bem tranquila, o leite. O leite é uma nanoemulsão, né? O leite que você consome é o primeiro, seria ser o primeiro nanoproduto que você ingere na sua vida, que é as nanoemulsões que você faz. Mas eu vou mais além. Quando você ingere um óleo, né, uma substância oleosa, e aí você libera seus sais biliares e tudo mais, você faz nanomicelas. Para quê? Para absorver esses óleos. Então as primeiras linhas de estudo foram o quê? Lipossomas. Lipossomas que nós usamos principalmente na pele. E eles conseguiram fazer a incorporação dessas moléculas dentro do fosfolipídio. Eles fizeram fitossomas. Aí depois eles começaram a fazer as micelas, que é semelhante ao leite que você consome, né? O leite materno, por exemplo, é o melhor exemplo de uma nanoemulsão, ou de uma tecnologia nano, né? Produzida, na verdade, pelas glândulas mamárias, sem nenhuma maquininha daquelas carérrimas que a gente sempre conhece. E você vai desenvolvendo nano, você tem os niossomos, você tem os cubossomos e transfersomos. Outro produto pode ser baseado em proteína, né? Estão fazendo muito revestimento com lipoproteínas para vetorização. Como, por exemplo, estão fazendo com drogas para câncer. Ou em base de polímero, como a ciclodextrina. A ciclodextrina existe desde a década de 90. Não é uma tecnologia nova revestir com ciclodextrina.
Tem os nanogéis, os polissacarídeos também são muito utilizados, né? Então nós pegamos e investimos nessa linha de nanoformulações para polifenol exatamente por quê? Porque os polifenóis são de difícil absorção e eles têm uma intensidade de efeito muito grande. Quando você pega, por exemplo, uma curcumina, para que ela serve, né? Uma curcumina tem efeito antioxidante, uma curcumina tem efeito anti-inflamatório, uma curcumina inibe o ciclo celular, tem efeito anti-angiogênico para ser usado, por exemplo, em câncer. Uma curcumina tem atividade quelante de metal. Então a curcumina estimula a biogênese mitocondrial. Então a curcumina é um excelente produto para se usar no dia a dia, né? O que acontece geralmente, né? A gente consome ela não na forma nano, e aí eu tenho que dar um aviso para vocês. Muitas vezes vocês vão deparar com problemas com relação à falsificação. Alguns meses atrás eu deparei com um colega meu, né? Foi meu aluno, ele tinha prescrito uma curcumina nano, e aí chegou a curcumina do paciente dele, e ele não tinha resultado, não tinha resultado. Ele falou assim, Henrique, o que eu faço? Assim, pede o laudo, né? Pede o laudo para ver se realmente é nano. A empresa, não sei o que aconteceu, mandaram o laudo de uma curcumina comum, uma curcumina não nano, né? Foi até de certo ponto, talvez nem conhecesse a tecnologia, mas o fato é que quando você aplica a nanotecnologia, você começa a mudar a forma como você absorve o produto. Então você tem nanomicelas, que é o maior exemplo é o leite materno, né? O leite materno tem essas nanomicelas para veicular os produtos. Você também pode fazer nanopartícula sólida. É possível você pegar uma nanomicela como essa e tirar a água dela ou tirar um etanol. Às vezes eles fazem etossomos, que a gente usa muito na pele. Ou até mesmo fazer o quê, né? Colocar ele na forma de fitossomo ou neossomo. São rótulos, tá? Todos eles usando o conceito de nanopartícula para melhorar a absorção dos produtos. A vantagem básica é uma só, né? Você tem a mudança da estrutura do produto, você muda o que a gente chama de distribuição hidrofóbica e hidrofílica, né? Tornando o produto mais hidrofílico, ou seja, mais compatível com a membrana de suas células, e aí você vai ter melhor absorção. Você pode fazer uma micela polimérica, você pode fazer um nanogel. Esse nanogel está sendo muito utilizado, que é uma forma até que fica um pouquinho mais em conta. E como ele forma um nanogel, ele fica no seu intestino um certo tempo, funcionando como uma liberação controlada. Mas não é só isso, né? Muitas vezes você faz o uso de uma nanomicela como essa, ela fica liberando o produto do seu corpo também como se fosse uma liberação controlada. E aqui você tem vários tipos de produto. Aqui você tem uma proteína globular, um hidrocoloide flexível, uma gota de gordura, né? E aí você vai vendo pelo tamanho, né? Olha só a classificação de avaliação de nano. Um dado interessante, a legislação é muito esquisita quanto a isso, né? É que em alguns casos a legislação aceita produtos micro como nano. Em cosmético, por exemplo, é muito comum isso, né? E como você não tem acesso geralmente à metodologia de avaliação de tamanho, muita gente pode falar para você, olha, isso aqui é nano, aquilo ali é nano. Na verdade, muito que eu vejo é falsificação. O pessoal fala que é nano e não é nano, porque você só pode aceitar que o produto seja nano se ele for medido o tamanho e ele estiver dentro dessa variação de nano, ou seja, até 1 micra, teoricamente, a gente vai aceitar que seja nano. Para baixo de 1 micra é nano, para cima de 1 micra já é microtecnologia, né? Então, quando você analisar seus produtos e se realmente se eles forem tecnologia nano, o tamanho da estrutura tem que ser descrita lá, for falando que ela é um produto com nanotecnologia. Aqui você tem um nanolipossomo, né? O nanolipossomo a gente usa muito em produtos cosméticos, né? E você tem os seus nanolipossomos, você tem suas nanopartículas proteicas. Eu consigo pegar uma proteína e revestir um produto, né? Qual que é a vantagem muitas vezes, né? Muitas vezes as nossas células elas são preparadas para fagocitar ou macropinocitar essas proteínas. Então eu consigo uma absorção melhor, mas usando o que eu posso chamar de macropinocitose, né? Eu posso fazer nanoemulsões. Fazer nanoemulsões é uma coisa muito fácil de fazer se você tem equipamento adequado. Nanogélis, existe essa tecnologia também veiculando produtos no dia a dia, né? E também é uma boa forma de você trabalhar na forma nano. E aqui você tem algumas técnicas de fazer nano, né? Essa aula de hoje vai ser meio chatinha para vocês, né?
Mas só para explicar para vocês que existe essa tecnologia e que nós podemos fazer o uso dela para melhorar a biodisponibilidade, melhorar a eficácia do seu tratamento. Que na verdade o foco principal é esse, né? O spray dry, que você submete a um spray e submete à secagem. Você tem a extrusão por centrífuga, você tem o leite fluidizado, você tem uma espécie de quebra por suspensão. Existem várias formas. Existe a homogeneização de alta pressão, a conservação complexa, uma técnica bastante interessante também, a gelação iônica e a produção de lipossomo. A produção de lipossomo, ela já data de pelo menos 30 anos atrás, né? Então é uma tecnologia muito bem dominada, né? Mas ainda, né, não completamente utilizada. A nanotecnologia, ela veio e não tem como você voltar atrás, né? Então, no dia a dia, nós vamos encontrar cada vez mais produtos. E qual que é a finalidade quando você pega e submete uma curcumina à nanotecnologia? Bom, você pode aumentar a solubilidade dela, aumentar a permeabilidade intestinal, aumentar a forma como ela atravessa suas membranas, aumentar a captação linfática, aumentar a estabilidade e, ao mesmo tempo, aumentar o tempo de retenção gástrica. Às vezes a gente usa nanotecnologia para diminuir o tempo de retenção gástrica. Por exemplo, eu vi um ômega 3 essa semana, onde eles usaram nanotecnologia para que ele atravessasse mais rapidamente o seu estômago, para que não desse aquele refluxo, né? Típico de quem consome ômega 3. O fato é que a curcumina, ela tem a nanotecnologia aplicada para toda essa finalidade, mas não é só a curcumina, tá? Você vai encontrar a nanotecnologia aplicada, por exemplo, para berberina, você vai encontrar por resveratrol, você vai encontrar para quercetina, galato de epigalocatequina. É como eu falei para vocês, um caminho sem volta. Numa curcumina, o que eu espero com toda essa vantagem aqui? Aumentar o tempo de permanência e a quantidade absorvida no meu corpo. Com isso, eu espero o quê? Aumentar a eficácia do tratamento, né? Seria o foco primário quando se aplica a nanotecnologia. E você tem várias formas, né? Você tem micelas poliméricas, você tem nanoencapsulação, nanoemulsão, nanopartículas lipídicas sólidas, nanocarreadores, ou seja, você tem várias formas de carrear essa curcumina. Eu particularmente gosto muito da técnica de sanduíche polar a polar, porque ele aumenta o tempo de permanência do produto no nosso corpo. Então, quando você coloca, por exemplo, num nanolipídio, por exemplo, muitas vezes você absorve ele rapidamente, mas também elimina ele rapidamente. Depende somente do que a gente chama de metabolização da curcumina. Então, se você metabolizar ela de forma mais rápida, você vai eliminar de forma mais rápida também. Basicamente, então, o que está se fazendo na curcumina? Fazendo nanoemulsões, que aumenta a biodisponibilidade, né? Está se trabalhando com nanoemulsões revestidas, utilizando, por exemplo, o tocoferol. Se usa, por exemplo, óleo de soja também, com emulsificantes, no caso, o Twin, né? Nanoemulsões também se usa bastante. Nanopartícula sólida também se está utilizando muito para curcumina, né? É, a nanopartícula sólida é uma área que eu gosto muito de estudar, mas basicamente os nanolipossomos também são bastante utilizados. Então você vê que a curcumina é um alvo de desenvolvimento de produtos exatamente porque é uma molécula fantástica, né? E o que essa correria tem a ver com esse desenvolvimento, né? Quanto mais eu conseguir de absorção e tempo de permanência no meu corpo da curcumina, melhor. O problema geralmente desses nanolipossomos é que eles são muito rapidamente absorvidos, mas também quebram rapidamente, a sua célula capta o produto e automaticamente elimina rápido. Esse seria um problema quando você tem essa curcumina dessa forma. A nanopartícula sólida já você tem uma certa facilidade de estabilidade do corpo. Então você às vezes pode usar nanopartículas, absorver o produto e aquela nanopartícula ela vai ficar sendo liberada devagarzinho ou gradativamente do seu corpo. E por que eles estão estudando muito a curcumina? Para câncer. Então o sonho é o quê? É ter uma curcumina nano que seja altamente absorvida, que tenha uma permanência muito grande no seu corpo, para que você possa usar ela para tratamento de câncer, porque dos fitoquímicos que existem no mercado nos dias de hoje, é o produto que tem mais estudos, né?
Está saindo muito estudo agora também de resveratrol, de quercetina, mas a curcumina já existe até protocolo. Existe um protocolo chamado CUFOX, como eu já falei para vocês, em câncer coloretal, né? E não é teste in vitro, é teste clínico, né? Onde os pacientes que fizeram esse tratamento com foco tiveram menor recidiva, né? Ou com a taxa maior de cura nos pacientes. E a tendência normal é que cada vez mais a gente procure melhorar a velocidade dos produtos, né? Você vai falar assim, mas qual que seria a vantagem? Por exemplo, um alendronato. O alendronato não dá 1% de absorção, né? Se você melhorar a absorção do alendronato com uma tecnologia que não seja tão cara assim, você pode, por exemplo, usar doses bem menores, né? Se não dá 1% de absorção, você poderia usar doses 100 vezes menor, né? Automaticamente isso poderia ser transferido num custo melhor para o paciente, né? Assim como também a curcumina, né? A curcumina você usa dose de 2, 3 gramas, você podia usar dose de 100, 200, 300 miligramas num nível de nanotecnologia com o mesmo resultado, ou seja, um efeito semelhante com doses infinitamente menores, sendo que isso abre também outro ponto que é para você fazer o que a gente chama de associações, né? Aqui você vê a produção de polímeros, né? É onde eu encaixaria o sanduíche polar a polar, onde se aumenta a personalidade de curcumina aqui, por exemplo, para câncer de mama, né? Aqui você tem aumento de estabilidade. A curcumina, pessoal, fala assim, a curcumina ela precisa ser estável? Precisa. A curcumina ela é um excelente antioxidante, por esse motivo ela oxida rapidamente, né? Esse é um conceito que a gente tem na área farmacêutica. Todo produto antioxidante, ele é antioxidante porque se oxida. Então aqui você tem sistemas de polímeros, né, micelas poliméricas também. Aqui você vê o efeito na angiogênese, né? Promovendo proliferação de fibroblasto. Você fala assim, mas e qual que seria a vantagem disso, né? Para rugas, né? Para rugas e envelhecimento, né? Aqui você tem uma revestida com caseína para encapsulação, lembrando que a caseína protege a curcumina no seu estômago, né? Evitando com que ele a abra. E você tem todo esse sistema de revestimento, ou seja, não para. O pessoal atira para tudo quanto é lado, procurando uma curcumina mais eficaz, uma curcumina mais estável. E olha aqui que interessante esse conjugado com dendrímeros, né? Aumentando a solubilidade em até 150 a 415 vezes. Mas não se engane, não é porque você aumentou a solubilidade que você vai aumentar a absorção. Porque a absorção de um produto não depende só da solubilidade do produto em água, depende também da compatibilidade com as membranas. Por isso, quando você trabalha com nanotecnologia, você tem que levar em consideração esses fatores todos, né? E aí você tem essas estruturas todas, curcumina ainda, lipossomo, nanopartícula metálica, nanopartícula polimérica, né? Você tem a possibilidade de mexer com as cargas da estrutura para ela ser atraída para uma linha positiva ou negativa, ou seja, não tem fim, né? Você pode ver que a criatividade farmacêutica é praticamente infindável quando se fala em nanotecnologia. Eles investem em vários tipos de desenvolvimento de produto exatamente para tentar conseguir o quê? Uma absorção melhor. E eu vou dizer para vocês um dado interessante, que isso tudo é um experimento com base em tentativa e erro, né? Tudo bem, você fala assim, eu vou colocar num nanolipossomo, a absorção será melhor? Com certeza será melhor. Mas essa estrutura do nanolipossomo vai depender, né, e vai influenciar o que a gente chama de absorção. Então, desenvolver nanotecnologia não é uma coisa fácil, é uma coisa que tem um peso muito grande por trás. E por que eu faço isso? Exatamente para melhorar esse caminho aqui, ó. Mas não só isso, né? Então, você tem uma partícula menor, ele vai entrar via transcelular ou via paracelular, né? Numa partícula maior, isso não vai acontecer. Então, o que você faz? Você torna o produto mais biodisponível. Particularmente, algumas tecnologias também incorporam o que a gente chama de velocidade de depósito. Quando você tem a capacidade de fazer o depósito, o que acontece? O tempo de vida do produto do seu corpo é maior. Automaticamente, a frequência de uso é menor. A indústria farmacêutica sempre procurou diminuir o que a gente chama de posologia, né? Tomar um produto uma vez por semana. Lançaram até antidepressivos para essa finalidade, né? Só que não deu certo porque o sistema de revestimento ele abriu no momento inadequado e o pessoal teve intoxicação. Mas quando você pensa numa curcumina, com o sistema já estudado, com curvas de estudos, né?
você consegue uma segurança maior e uma eficácia maior. Então você fala, mas para que serve a nanotecnologia? Para isso aqui, ó, para aumentar a captação transcelular e aumentar a captação paracelular. Na verdade, esse é o foco primário dos estudos, né? Aumentar a absorção do produto, aumentar a biodisponibilidade. E é lógico, vamos usar para quê? Se usa para tudo, né? Você fala assim, para que a curcumina serve? Ela é antioxidante. É antioxidante para o meu corpo? Também, mas também é antioxidante para preservar alimentos. O que a curcumina também faz? Ela é antifúngica, antibacteriana, antiviral. A gente não usa para essa finalidade, né? Se você for olhar, por exemplo, na prescrição do dia a dia, você fala assim, mas eu nunca usei a curcumina com efeito antifúngico, mas ela tem atividade antifúngica, né? Os polifenóis, em geral, eles são produzidos por metabolismo secundário. Todos eles mantêm uma atividade ou bactericida, ou fungicida, ou viricida. Mas você vê que a curcumina também tem efeito inseticida. Ele é feito para proteger o rizoma da cúrcuma da agressão de insetos. E nós usamos também para embalagens, né? Ele é um indicador de pH também. Nós usamos para embalagem para quê? Para preservar, né? Então você pensa assim, eu desenvolvo uma embalagem onde a minha própria embalagem já tem o antioxidante em volta dele. Ou seja, é um avanço muito interessante, muito bom para o dia a dia. E a nanotecnologia traz isso, né? A nanotecnologia coloca na nossa mão a possibilidade de você desenvolver produtos usando a nanoencapsulação para várias finalidades, né? Por exemplo, para você fazer instrumentos médicos, para você trabalhar com patologias de pele para melhorar a absorção. Então, por exemplo, uma nanocurcumina para pele seria fantasticamente interessante para inflamações na pele, por exemplo, uma psoríase, mas também pode funcionar para envelhecimento, porque no final das contas, rugas têm relação com a inflamação na pele, né? Você pode fazer microemulsões, nanoemulsões. As microemulsões você consegue fazer de forma até mais fácil, né? Então, o único problema é que não existe mais hoje, né? Que a curcumina é amarelinho. Para fazer uma microemulsão, ela ficaria um produto meio amarelado. Mas existe hoje derivados da curcumina que são transparentes. Então, você consegue fazer um produto, por exemplo, para psoríase, um produto para dermatite atópica com a curcumina, não necessariamente na forma nano, mas você pode fazer uma microemulsão na empresa, ou seja, uma farmácia consegue fazer isso e como indústria farmacêutica também, né? E aqui você tem as possíveis aplicações. Fala assim, mas por que eu invisto tanto assim na curcumina, né? A ciência investe na curcumina exatamente pelo seu efeito anticâncer, seu efeito antidiabético, antioxidante, hepatoprotetor, neuroprotetor. Neuroprotetor, pessoal, é o caminho mais importante. Quando você conversa com neurologistas, né, você vê que todas as desordens do sistema nervoso central têm neurodegeneração. De um Alzheimer, uma esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, ou mesmo um transtorno espectro autista. E o que nós temos que fazer? Inibir a neuroproteção. Inibir a neurodegeneração investindo na neuroproteção. A curcumina é um excelente neuroprotetor. Qual que é o grande problema sempre envolvido da curcumina? A biodisponibilidade. Cardioprotetor também, a curcumina funciona para dislipidemia, isso nós vamos ver durante nas nossas aulas de curcumina, né? Vamos falar sobre todas essas aplicações da curcumina, inclusive em câncer também, acho que é um dia especial sobre câncer para isso. E a curcumina e desordens comportamentais, né? A curcumina como anti-inflamatória, ela melhora sintomas, por exemplo, de esquizofrenia, melhora sintomas de depressão, né? A curcumina tem sido testada em enxaqueca, exatamente por esse efeito neuroprotetor. E qual que seria a vantagem de eu ter a curcumina de uma forma melhor biodisponível? Exatamente essa aplicação. E eu posso associar com outros produtos, né? Por quê? Fala assim, mas eu vou usar um produto neuroprotetor. Ótimo, sem nenhum problema. A curcumina é uma estrutura neuroprotetora. Mas você pensa assim, mas eu podia colocar aqui uma coenzima mitocondrial que vai induzir a biogênese mitocondrial. Por exemplo, um dicloroacetato, né? Por exemplo, uma coenzima Q10, por exemplo, uma PQQ. Com a curcumina tradicional, você vai encher 2, 3 cápsulas, né? E não vai poder fazer associações. Com a curcumina nano, você pode colocar tudo numa cápsula só. E aí você consegue uma eficácia maior tratamento e o paciente toma menos produto, né? Então aqui você tem as métodos de microencapsulação, né? Você tem várias metodologias. Eu gosto muito da conservação complexa e da micronização supercrítica, né?
mas também eu gosto muito do que eu chamo de ionização de alta pressão. Eu trabalho com essa linha no dia a dia, né? E o que está se fazendo ou se falando cada vez mais, né? A curcumina cada vez mais está demonstrando uso e publicações. Então, quando você faz uma revisão no dia a dia, tem muita coisa publicada sobre curcumina, ó. Se você for analisar, né, se você for ver, são milhares de publicações todo ano, né? Então, se você analisa aqui, por exemplo, em 2025, a previsão de 2025 é que você tenha lá pelo menos suas 2.000 publicações anuais. E a maioria caminhando para o uso clínico, né? Então, você fala assim, mas a curcumina ela vai ganhar muito espaço. Na minha opinião, a curcumina ela pode ser, daqui a alguns anos, o fitoterápico mais comercializado no mundo, né? Em alguns países, a nanotecnologia proporciona, por exemplo, você usar a curcumina de outras formas. Eu não sei se vocês acompanham. Na Índia, por exemplo, até pasta de dente eles têm com a curcumina, porque tem efeito antifilmógeno. Se faz enxágue bucal com a curcumina, porque ela tem um efeito em periodontite, né? E cada vez mais os trabalhos de curcumina são publicados exatamente por essa finalidade. Pensa assim, eu vou usar a curcumina para quê? Se você tem uma forma nano, né, de curcumina muito bem absorvida, você exclui a forma intravenosa. A forma intravenosa é complicadíssima porque, pela solubilidade, você vai ter que fazer uma forma nano para fazer uma forma endovenosa. Então, não exclui a nanotecnologia mesmo que você faça uma forma endovenosa. E a curcumina, o que acontece com ela? Ela é absorvida pelo seu corpo, vai para o seu fígado, ela sofre conjugação, a sua microbiota, ela é modulada pela curcumina, você gera derivados hidroxilados, cai na sua circulação sanguínea, grande parte você elimina via vesícula biliar e outra parte você elimina via urina, né? E a curcumina, ela tem qual que é a vantagem? Bom, primeiro, a gente sempre fala curcumina, mas lá a gente não tem só curcumina, a gente tem os curcuminóides, né? Então é uma família muito grande de produtos. Esses curcuminoides, o que acontece em geral com eles? Eles têm um metabolismo muito rápido, uma baixa biodisponibilidade, uma solubilidade de água muito baixa, né? Uma eliminação sistêmica rápida, ou seja, uma biodisponibilidade dos órgãos muito baixa. Isso limita o efeito da curcumina, que eu posso compensar com a forma nano, né? Tendo uma forma melhor de liberação da curcumina, utilizando as nanopartículas, eu consigo fazer o quê? Eu consigo melhorar essa biodisponibilidade da curcumina e conseguir um efeito melhor, ou seja, um metabolismo mais lento, uma velocidade melhor, uma solubilidade melhor, um efeito sistêmico melhor e até uma manutenção no meu corpo, ou seja, ele permanecer no meu corpo usando nanocarreadores. Essa é a vantagem quando você trabalha com esses sistemas. A nanocurcumina, então, ela veio para ficar. Não adianta você falar assim, mas esse produto vai ser utilizado, vai ser muito utilizado, vai. E a tendência normal até que as indústrias farmacêuticas comecem a trabalhar com esses produtos assim que a Anvisa soltar uma regulamentação. Hoje está disponível, principalmente nas farmácias magistrais, né? Mas produtos já estudados, né? Então, se falar assim, tem risco de toxicidade com curcumina? Muito baixo, né? Então, como o risco de toxicidade é muito baixo, você tem uma segurança de uso usando produtos com alta biodisponibilidade. E onde você vai usar a curcumina, né? A curcumina tem várias funções. Em câncer, ele tem efeito antiangiogênico. Ele inibe PI3K, KT e mTOR, diminuindo a proliferação celular. Ele também tem efeito anti-inflamatório, diminui citocinas e diminui metástase. Ele também restringe a imortalidade replicativa das células cancerígenas. Induz a apoptose dessas células, né, e suprime o fator de crescimento. A curcumina, pessoal, na minha opinião, é um grande promissor, grande promessa na área de câncer. É que a área de câncer, muitas vezes, ela é meio que restrita a guias, né? Eu tenho amigos que são oncologistas e eu falo para eles, olha, vocês ficam muito restritos à guia, porque aos guidelines que eles falam, né? Porque se o paciente morrer, a culpa é do guideline, não é do médico, né? Então a curcumina tem essa possível aplicação, por isso que eles procuram malucamente uma curcumina de alta biodisponibilidade. Olha o efeito na UNF-κB, na janusquinase. Janusquinase é um sistema de sinalização para replicação e inflamação. Qualquer produto, e a curcumina faz isso, que inibe a janusquinase, vai ser aplicado em qualquer doença inflamatória e também câncer, né? Então, qualquer doença proliferativa, a inibição da janusquinase vai trazer um benefício, assim como da STAT3.
Então a curcumina ela é altamente promissora, né? Muito promissora para várias finalidades. E a forma de nanopartícula, especificamente, olha só que coisa interessante, né? Melhora a atividade dos T reguladores, né? Tem atividade no controle de anticorpos monoclonais, pode ser utilizado para vacina em câncer, pode ser usado na imunoterapia, né? Então, várias aplicações para a curcumina. Por isso que está se procurando esse caminho de curcumina altamente biodisponível. E aqui você tem algumas curcuminas, né, usadas em várias patologias. Então você vê, tem só nano? Não. Aqui você tem a nanocurcumina com docetaxel, né, facilitando o tratamento, melhorando a passagem do docetaxel até o sistema nervoso central, melhorando a absorção dele no glioma. A curcumina associada, por exemplo, a tratamento tradicional de H. pylori, aumentando a erradicação. A curcumina, junto com o ômega 3, reduzindo o lipídio sérico, né? A curcumina tem efeito hipolipemiante, tá? Aumenta a sensibilidade à insulina, né? Ele é um produto interessantíssimo na questão da dislipidemia. Isso a gente vai ter que estudar quando a gente falar de dislipidemia, porque nem todo mundo responde igual, né? Efeito anti-inflamatório, que é associado ao ácido clorogênico, né? Com óleo essencial de funcho, né? Em ensino intestino irritável. Com óleo essencial de funcho, a curcumina também vai funcionar muito bem em fogacho, né? Com docetaxel, aqui você não teve benefício terapêutico, que nem todos trazem benefício, né? Na forma de aloe, junto com a aloe vera, por exemplo, e fibrose submucosa, também trazendo benefício. Com a piperina chegou a ser usada há muito tempo para aumentar a personalidade da curcumina. O problema da piperina é que ela inibe o metabolismo de algumas drogas e pode aumentar o que a gente chama de toxicidade, particularmente do fenobarbital, né? E ele aumenta a permeabilidade intestinal, então ele vai aumentar a absorção de vários produtos, inclusive alguns produtos que não são desejáveis, né? Associação de curcumina com alendronato para osteoporose, com dexametasona e hialuronidase como anti-inflamatório para fibrose submucosa. Então você tem várias aplicações da curcumina, né? Inclusive associando produtos como resveratrol, diclofenaco melhorando osteoartrite de joelho, né? A nanocurcumina com ômega 3 diminuindo molécula de adesão e funcionando em enxaqueca episódica, com a bolzélia com efeito anti-inflamatório, né? A bolzélia é um excelente anti-inflamatório, né? E aqui a tecnologia polar a polar, que eles fazem, né? Eles colocam no sanduíche polar a curcumina dentro dessa estrutura, segurada nessa região por pontos de hidrogênio, né? E o que faz isso? Ele faz uma estrutura nano que retém o produto do seu corpo por mais tempo, né? Então ele melhora a biodisponibilidade, mas ao mesmo tempo retém o produto no seu organismo, aumentando o tempo de vida no seu corpo. E aí você tem aqui, e aí quando vocês estudarem produtos, quando alguém chegar e falar assim, esse produto aqui tem absorção melhor, sempre olha a área sobre a curva, né? A concentração máxima é importante? Olha só, ele chegou a ser 10 vezes, atingir 10 vezes mais a concentração máxima, né? Aí você fala assim, a concentração máxima em horas foi interessante? Foi retardado, isso quer dizer que você tem um tempo de vida maior. Assim como, né, o T1, a meia-vida dele também foi aumentada. Mas quando você olha a área sobre a curva, é que você tem o real dado da validade do produto, né? Então você tem uma absorção aqui que varia de 8 a 10 vezes maior. Vai variar de paciente para paciente, você não tem nunca uma curva reta. Tem pessoas que terão absorção maior, um pouquinho menor. Mas a área sobre a curva, você fica o quê? O tanto que você absorveu. Isso é muito importante no dia a dia. Voltando aqui no sistema de sanduíche polar a polar, aí você tem o produto segurando a curcumina dentro. Isso vai trazer o quê? Ó? Os vários derivados da curcumina, né? Os curcuminoides em geral. Aqui você vê a curcumina. E naquela curva que eu mostrei para vocês, você vira a curcumina, que é essa aqui que está verdinha. Mas você tem os derivados da curcumina que também se mantém em nível elevado, né? Então você olha que a tetraidrocurcumina, por exemplo, você tem um nível de até 24 horas, ou seja, ele retarda a absorção de alguns, acelera a absorção de outros, e no final das contas você mantém um nível de curcuminoides no seu corpo durante até 24 horas. Essa é a tecnologia do Curate, né? É um produto que você pode tomar, por exemplo, hoje pela manhã e tomar depois amanhã pela manhã.
né? Que aí você vai ter esse nível mantido elevado. Aqui você vê a curcumina mantendo um nível até 24 horas, mas cai bem, né? Mas aqui você vê até traído curcumina, por exemplo, aí você vê hidroxicurcumina mantendo os níveis elevados. E essa que é a vantagem. Essa é a vantagem da nanotecnologia aplicada de uma forma racional. Manter o produto não só melhorar a absorção do produto, mas manter esse produto mais tempo no seu corpo. Para quê? Efeitos diversos, né? Efeito na inflamação, efeito no câncer, efeito antioxidante, efeito quelante de metal. Esses que são os vários derivados da curcumina que você encontra no corpo do paciente depois que ele toma o curete. E olha o nível prolongado, né? De forma interessante, ele mantém os curcuminóides no seu corpo durante um tempo prolongado. E o que acontece com o curete, nesse caso, com essa nanotecnologia sanduíche polar a polar? Né? Ela melhora a solubilidade, você vê que a questão da solubilidade em água acaba sendo maior, a coloração ela acaba sendo um pouquinho maior também, o conteúdo de água é um pouquinho maior, a higroscopicidade ela aumenta, né? E o que acontece então? Você tem uma possibilidade de uma absorção melhor e automaticamente o efeito melhor, né? Então, o Curate é um produto de nanotecnologia bastante avançado e eu mostrei para vocês a curva de nível plasmático, que é algo que você não encontra, você não encontra normalmente por aí, né? E quando você vê a questão da biodisponibilidade, né? Geralmente o Curate ele tem uma demonstração de efeito melhor que as outras nanocurcuminas que tem no mercado, né? Se você pôr equivalência a 10 do Curate, as outras, a maioria, ela tem menor absorção. A biodisponibilidade ela é inferior em estudos, geralmente estudos em humanos, estudos in vitro, né? Então o Curate tem uma excelente biodisponibilidade e essa é a grande vantagem. Mas não é só isso, né? Pensa que o efeito dele não é só porque aumenta a absorção, é porque mantém ele no seu plasma durante mais tempo. Para quê? Para você ter efeito anti-inflamatório, para você diminuir molécula de adesão, para você inibir proteínas quinase, para você ter efeito anti-apoptótico, para você inibir a NOS, a ciclooxigenase, lipoxigenase, que são associadas à inflamação, para você diminuir o estresse do retículo endoplasmático, que é uma forma de tratar hoje, rejuvenescer, faz parte de rejuvenescer o retículo endoplasmático. Então, daqui a alguns anos vocês ouvirão falar muito nisso, né? O estresse do retículo endoplasmático como parte do envelhecimento, diminuir fatores de crescimento, diminuir o crescimento de células de câncer e também fatores de transcrição. Aqui, particularmente, baixando o fator nuclear de transição kappa-B, que é associado à inflamação, mas estimulando a NRF2, que aumenta a capacidade antioxidante e desintoxicante. Mas olha que interessante, a P53 também aumentou. A P53 é uma molécula de resposta ao estresse, né? Melhorando a resposta ao estresse celular do nosso tecido. E onde nós vamos aplicar tudo isso, né? Não tem fim, né? Quando você olha assim, eu vou aplicar curcumina onde? Em fibrose, cirrose, eu vou aplicar em doenças com bronquite, fibrose, a curcumina, o pessoal não usa, né? Mas a curcumina é um dos poucos produtos que controlam o íon, o canal de cloreto na fibrose cística, né? Na pele, por exemplo, para doenças de pele como psoríase, eczema atópico, doenças neurodegenerativas nós não vamos mais utilizar. Então você olha aqui, Parkinson e Alzheimer. Você vai lá assim, mas quem que usa curcumina em Parkinson e Alzheimer? Está na hora de começar a pensar a usar, né? Assim como esclerose múltipla também. Uma curcumina, por exemplo, dano com vitamina D seria fantástico, né? Doenças inflamatórias em geral, sinusite, artrite, osteoartrite, colite ulcerativa. E já existe até, sendo testado lá fora, colírios à base de curcumina, né? Ainda não lançaram no mercado, mas tem trabalhos mostrando esse caminho de curcumina também para essa finalidade. Câncer é onde nós vamos mais aplicar a curcumina, principalmente a forma nano, né? Que não precisa de doses maiores, né? Eu estava usando 500 miligramas de curate todo dia, né? Doenças cardiovasculares também nós vamos utilizar muito. Doenças endócrinas, como por exemplo diabetes, hipotiroidismo. Então a curcumina, ela tem muito investimento na área nano exatamente por isso, né? E dentro dessa linha nano, o curate é um bom produto, pelo estudo comparativo que eu mostrei para vocês. Por enquanto, não estou descartando que pode aparecer um produto melhor, né? Isso nunca é impossível,
por enquanto, os melhores produtos que tem, principalmente não só pela média de absorção, mas pela manutenção dos produtos na sua circulação sanguínea. O que é muito importante, né? Se você pensar assim, mas a absorção é maior. Tá, a absorção é maior, mas a eliminação é maior, eu vou ter que aumentar a frequência de uso. Mas a absorção é maior e a manutenção do nível circulante é mais prolongada também. Isso traz uma vantagem muito grande para o seu paciente, né? A possibilidade de usar o produto uma vez a cada 24 horas é uma vantagem para o nosso paciente. E aqui você vê as possíveis outras aplicações, né? Então você tem inúmeras patologias, ou seja, o uso de curcumina, ela é praticamente infindável, né? Ou infinito. Doenças neurodegenerativas é onde eu boto mais fé, mas tem excelentes estudos em depressão, por exemplo. Asma, alergia, artrite reumatoide, obesidade eu não boto muita fé, né? Mas ele corrige desordens metabólicas como diabetes e dislipidemia. E câncer. Câncer é onde nós vamos mais utilizar a curcumina nos próximos anos. Anota o que eu estou falando, porque cada vez mais proliferam os estudos de curcumina em câncer, tá? Cada vez mais estudos clínicos. E hoje há uma tendência muito grande a se ver o câncer como uma desordem metabólica. E vocês viram que a curcumina corrige essas desordens metabólicas no paciente com câncer, né? E aqui você vê alguns estudos iniciais, por exemplo, em desempenho físico, né? Uma dose de 500 miligramas do curate, né? Mostrando aqui os indivíduos com a creatina quinase diminuída, ou seja, menos lesão, até melhorando o VO2 máximo, né? Ou seja, melhorando o desempenho dos indivíduos. Só mostrando para vocês que realmente existe essa vantagem, existem os estudos, né? E do ponto de vista metabólico, a curcumina nano, ela tem uma melhora de biodisponibilidade, e aqui eu ressalto o fato de que não é só absorção não, tá? É o tempo de permanência no plasma, o tempo de vida no seu sangue vai aumentar, vocês viram lá que eu mostrei a curva para vocês de até 24 horas, com uma curva até interessante, porque aumenta a absorção acelera a absorção de alguns produtos e retarda a absorção de outros, mas todos curcuminoides, né? A forma nano prevê que você possa fazer associações. Por exemplo, essa curcumina na forma do curate, você sabe, a curcumina ela interage com produtos, como por exemplo a tiamina, né? Curcumina normal. A curcumina pode quelar metade do seu intestino? Pode. No caso, na forma nano, isso não acontece, porque ele tem essa proteção, sanduíche polar a polar, né? E você pode esperar melhores resultados terapêuticos, exatamente porque o seu paciente vai aderir melhor ao tratamento. Então, por você manter uma absorção melhor e um tempo de vida maior, a gente espera que a eficácia do tratamento seja melhor também. Essa é uma tendência sem retorno, né? E cá entre nós, né? Pessoalmente falando, é a forma que eu escolhi para consumir, tá? Eu não sei se eu contei, ou se vocês conhecem minha história, eu tive um câncer coloretal. Naquela época, né? Eu fazia tratamento, comecei a consumir o curate depois que eu acabei o tratamento como preventivo da recidiva, né? E junto com o Folfox eu usei o curate junto. E aí eu consegui, né? Fiz o uso porque eu acredito no produto. Como eu falo para vocês, né? Eu nunca falaria de um produto em que eu não acreditasse. Então eu consumi enquanto eu estava tratando de câncer. Graças a Deus o resultado parece que está sendo bastante interessante. E nos últimos exames que eu fiz, eu estou isento de lesões, né? Então, não vou dizer que foi o curete, foi tudo que eu fiz, né? Tipo assim, até Reza Barra possivelmente ajudou a funcionar e a torcida do pessoal que me conhece. Basicamente, então, essa é a vantagem de você usar uma curcumina nano e eu mostrei para vocês a vantagem de usar o curate para essa finalidade. Legal, meus meninos? Obrigado pela atenção, beijão para vocês, tchau, tchau. Bom, interromper o compartilhamento. Cláudia? A gente tem já algumas perguntinhas aqui, tá, Henry, no chat. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui, Henry, é da Fernanda. Ela falou, curate, ela usa muito associado a magnésio quelato, ácido hialurônico como anti-inflamatório. Se você tem outras sugestões de associação para esse fim. Magnésio, curate e... Magnésio, curate e hialurônico. Não, ela usa para osteoartrite. Deve ser um uso mais voltado para saúde articular. Para saúde articular, né? Não, Uhum. eu não tenho. O ácido hialurônico é um bom produto, inclusive melhor que a glucosamina, na minha opinião, né? O curete tem um efeito anti-inflamatório muito bom, o magnésio funciona para dor.
Eu analisaria a vitamina D, porque a vitamina D baixa, ela fragiliza a articulação, né? E a possibilidade de uma vitamina K, só faria isso. Tirando isso, eu não faria mais coisas não. É lógico que você ainda tem a possibilidade de usar, por exemplo, um colágeno, né? Você tem a possibilidade de, por exemplo, colocar uma boswellia serrada para efeito anti-inflamatório. A boswellia tem um efeito anti-inflamatório muito bom também. Só que a boswellia inibe lipoxigenase, né? Então, assim, você tem várias possibilidades. Vai depender exatamente do sintoma do paciente, né? Eu poderia até colocar talvez um colágeno nessa história, né? É, um colágeno para aumentar o efeito, né? E o ácido hialurônico é uma opção muito boa. O pessoal usa muito pouco ácido hialurônico para osteoartrite, eu não sei por quê. Que é um produtaço, né, para rugas. Inclusive o ácido hialurônico é muito utilizado para hidratação do olho também, né? O pessoal não usa muito para essa sanidade, mas eu acho uma formulação boa. Eu só cuidaria da vitamina D do paciente, que numa baixa de vitamina D o paciente fica com a articulação fragilizada, né? Tanto a cartilagem alina quanto o próprio osso. Ótimo. A gente tem uma outra pergunta aqui da Mariana. Ela perguntou se todos esses benefícios se dão somente nela nano e manipulada, ou se você tomar ela como shot diariamente também faz efeito. Se você tomar ele como shot, mas não for na forma nano, a absorção vai ser baixa. Então, você vai ter que tomar uma dose muito grande. Porque, na verdade, o problema da curcumina é a biodisponibilidade dela, né? Tem uma biodisponibilidade muito baixa. A forma nano vem trazer esse aumento de biodisponibilidade, por isso que a gente sempre fala da curcumina nano para aumentar a eficácia, aumentar o efeito, né? Tá? Ótimo. Aqui a gente tem, a Vanessa perguntou, Henrique, ela tem uma dúvida, que a maioria dos pacientes que ela gostaria de prescrever a curcumina, eles fazem uso de anticoagulante, como o AS. O que que ela deve fazer? Nada, ela deve prescrever a curcumina e controlar o tempo de protrombina e o tempo de protrombina parcial ativada. Tá? Só isso mesmo, que é o que ela já deve estar fazendo, porque se o paciente usa um AS, ele está fazendo a prevenção, ou ele está prevenindo, deve estar prevenindo doença cardíaca, né? No caso especificamente, aí nesse caso, se for doença cardíaca, ele já deve estar controlando o tempo de protomina e o tempo de protomina parcial ativado. Ela falou que é isso mesmo. A gente tem uma pergunta aqui da Aira, ela queria saber, pelo que eu entendi, a curcumina endovenosa precisa ser nanossomada. Hã? Se Não a entendi. curcumina endovenosa, tinha que ser nanossomada. Na verdade, a curcumina endovenosa teria que ser quebrada em nanopartículas, porque a curcumina é muito pouco solúvel. Esse é o problema dela, né? Para você trabalhar em produtos com baixa solubilidade em água e solubilidade em óleo, você teria que fazer um nanolipossomo para você fazer a injeção do produto endovenoso. Senão você pode gerar uma embolia oleosa no paciente. Então você tem que fazer um nanolipossomo sim, tá? Então, eles estão fazendo teste com esses produtos, mesmo assim, mesmo a curcumina para essa unidade, eles estão fazendo a forma nano, exatamente pela dificuldade de trabalhar com ela e a possibilidade de fazer agregação. Hum. E a Tem uma estabilidade dúvida. também fica baixa, né? Uhum. A Natália perguntou se na manipulação com associações o corete pode ser triturado. Pode sim, tá, Natália? É, ele vem nessa fórmula granular, mas o próprio fabricante tem duas versões, que também tem a mesma tecnologia nele na versão pó. Então, a trituração ela não acaba com essa tecnologia. Nem deveria, porque é uma tecnologia dando de polar a polar, ele não deve ser quebrado num grau epistilo. Não tem como quebrar ele num grau epistilo. Uhum. Aqui a gente tem uma pergunta do Caio Rigolin. Ele perguntou qual o processo de nanotecnologia em leito fluidizado. Na verdade, leite fluidizado, para você trabalhar com nanotecnologia, você tem que ter dois sistemas. Você tem que ter um spray, um sistema de spray top, né? Para depois a secagem. Quando você consegue fazer a solubilização do produto e jogar um spray e secar, você consegue fazer produtos de tamanho pequeno, nanotecnologia, mas não é muito utilizado. A gente geralmente usa o leite fluidizado para secagem de produtos, né? Mas quando você coloca, e as máquinas, a maior parte não vem, né? Eu já trabalhei com leite fluidizado, quando você coloca um spray, é como se você estivesse fazendo um spray dry, só que a frio. O spray dry também é usado para fazer produtos de nanotecnologia.
Mas vai depender, por exemplo, de você fazer um recipiente, de você fazer um sistema de solubilização. Não é simples, não, é complicado. O leite fluidizado é mais usado para fazer secagem, as indústrias usam mais para fazer secagem de produto. A Elisa perguntou qual o melhor horário para tomar o Curate, de manhã ou à noite. Então, na verdade, eu não teria um horário específico, né? Como o tempo de vida dele, você viu que o tempo de vida é muito prolongado, ele vai durar umas 24 horas no seu corpo. Então, você pode tomar de manhã ou à noite. É lógico que tem relação com a facilidade e até mesmo com patologia. O paciente, por exemplo, por exemplo, vamos supor, um paciente com uma osteoartrite, ele tem rigidez matutina. Eu tomaria à noite, exatamente para eu não ter essa rigidez matutina no outro dia pela manhã, porque naquele momento o corante vai estar fazendo efeito ainda, né? Então, assim, depende muito exatamente dessa possibilidade de aplicação. Na depressão, eu usaria à noite, porque a depressão costuma dar uma pioradinha no período do ciclo luz escuro, né? Então, eu usaria à noite. Agora, lógico, se ele vai praticar uma atividade física, aí já é melhor usar durante o dia, né? Para manter a atividade física durante o dia. Para efeito biogênio mitocondrial, durante o dia, na minha opinião, seria mais eficaz. Exatamente porque ele força o metabolismo e aí tem uma cinética metabólica que é associada à biogênese mitocondrial, somada com o próprio corante, que vai aumentar a biogênese mitocondrial. Tem uma pergunta aqui, Henry, falando se o Curate pode quelar algum mineral que estiver junto em uma formulação. Na formulação, não. Tá? Mas no corpo, sim. Então, por exemplo, o corante pode ser usado, você pode usar o corante e a curcumina, você pode usar também para quelar ferro, cobre, chumbo, alumínio. Mas na cápsula, não, porque é exatamente por causa da nanotecnologia que está envolvendo o produto. E aqui a gente tem mais uma aqui, Curate extra para melhorar a saúde cerebral, seria interessante essa associação. Sim, isso uma associação interessante, né? Mas principalmente vai melhorar a sua função cognitiva, vai retardar o envelhecimento. Podia ser um produto anti-neuroenvelhecimento, por exemplo. Né? Ó, a gente tem só mais uma aqui, que é a Cleide perguntando se você poderia falar um pouco sobre exossomas. Exossomo, na verdade, o exossomo tem muita coisa estranha sobre exossomo no mercado. Porque o exossomo é o quê? É uma forma de uma célula conversar com outra. Então, por exemplo, uma célula ela tem um sistema de comunicação que ela libera partículas que seriam muito semelhantes aos lipossomos, que podem conter sequências proteicas ou sequências de DNA. Então, o que acontece então? Nossas células elas se comunicam com as outras com o exossomo. Eles estão falando muito em usar exossomo em cosmético e tudo mais. E eu ainda estou estudando exossomo e, na minha opinião, ainda existe muita falácia sobre o uso de exossomo. Por quê? A sua célula, por exemplo, uma célula sua que está sob um estresse metabólico, ela é capaz de conversar com as outras liberando exossomos. E esses exossomos, geralmente, eles contêm proteína e sequência de DNA e RNA mensageiro. Então, é uma forma de intercomunicação que se estuda muito hoje, principalmente em câncer, em doenças cardiovasculares. Né? Mas é um sistema direcionado. Então, quando você faz o exossomo, você direciona ele para outras células usando a fazer uma estrutura que contém receptores de outros tecidos também. Então, o exossomo nada mais nada menos que isso. É uma forma de comunicação intercelular. Tem aqui uma última pergunta, Henry, sobre se o uso da cúrcuma atrapalha no tratamento da quimioterapia, se deve ser usado antes ou depois do tratamento. Depende, nós vamos ter uma aula sobre câncer. Então, é aí que nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Numa rádio, a cúrcuma pode prejudicar, porque a rádio atua basicamente com o estímulo de produção de radicais livres, né? E aí pode não ser bom. Mas em algumas químios, como por exemplo o N-fofox-6, a cúrcuma aumenta a eficácia, né? Então, não é uma coisa simples, não é algo que você falasse, não, se eu der eu vou piorar, se eu não der eu não vou piorar. Cada caso é um caso diferente, nós vamos exatamente estudar os casos clínicos publicados, estudos clínicos, para mostrar onde você deve usar, onde você não deve usar. Porque câncer é uma coisa complicada. Eu, por exemplo, quando eu estava fazendo a químio, né, eu virei para o meu oncologista que estava fazendo a químio, disse, escuta, eu posso usar curcumina? Eu falei assim, pode, mas tem um problema. Eu falei assim, qual que é? A absorção é muito baixa.
O próprio oncologista clássico sabe disso, né? A solução é muito baixa. Você não, eu uso uma diferente aqui, que é melhor absorvida, tal, tal. Ele até achou interessante, ele pediu o nome, talvez até tenha começado a prescrever. Eu não sei porque depois da quimio eu não tive mais contato com ele, mas eu comecei a usar exatamente durante a quimio, não durante a rádio. Durante a rádio já é uma outra abordagem. Durante a rádio você quer fazer o contrário. Durante a rádio você quer aumentar o estresse oxidativo, você quer aumentar a sensibilização, diminuir sua capacidade antioxidante, diminuir a regeneração celular. Então, assim, a abordagem é diferente, né? Aí, só terminando aqui a última pergunta, ela perguntou, então, voltando ao exossoma, as células podem enviar SASP também? As células com fenótipo secretório senescente, elas podem transformar as células que estão do lado dela em células com fenótipo secretório senescente, tá? Não se sabe se é exossomo, pode ser a beta-lactosidase, por exemplo. Mas o fato é que a transformação de células não senescentes em células senescentes é uma realidade. Isso acontece por propagação, como se fosse zumbi mordendo pessoas que não são zumbis, né? Não se sabe se isso acontece por exossoma, tá? Não se sabe, ou pelo menos eu, na minha ignorância, não sei ainda, porque eu estudo células com fenótipo secretório senescente há muito tempo e eu ainda não vi nada publicado nessa área especificamente. Onde eu vejo mais trabalho de exossoma é em câncer. Henry, então acho que agora a gente finalizou as últimas perguntas. Queria te agradecer por mais uma aula sensacional, agradecer todo mundo que esteve aqui presente com a gente nessa aula. Dizer para quem quiser assistir novamente, a gente vai postar, vai subir a aula no YouTube. Depois, se vocês quiserem rever a aula, pegar mais informação, vai subir todo esse conteúdo no YouTube. Muito obrigado para todo mundo que esteve presente, tá? Fiquem ligados que a gente vai depois trazer as novas datas das aulas para os nossos próximos encontros. Muito obrigada, viu, Henry? Legal, obrigado para vocês. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.